marca 10 de abril do ano de 1755. É primavera. Na cidadezinha de Meissen, a leste do rio Elba, numa região da Alemanha chamada Saxônia na época, vê nesse mundo, um pouco antes da meia-noite, o choro de uma criança corta o silêncio da madrugada. Renasce mais uma vez Christian Friedrich Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, a criança que iria revolucionar o pensamento da medicina, o espírito que iria transformar os rumos da medicina. Christian em homenagem a Christian, o seu pai, e a Jesus Cristo. Frederico em homenagem a Frederico II, o grande rei da guerra. Samuel, o nome escolhido por sua mãe, que significa aquele que Deus ouve. E Hahnemann, o nome de família. Bom, Hahnemann foi o terceiro de 5 filhos, nascido no 5º ano desse casamento de Christian Gottfried, o seu pai, e Johanna Speissen, a sua mãe. Seu pai era um pintor de porcelanas, com uma habilidade incomum na época em ornamentar as porcelanas, os pratos. Ele vivia desse padrão artístico, tendo deixado até uma aquarela que ainda hoje está presente no museu na Alemanha. Sua mãe, Johanna Speissen, era filha de um capitão da cavalaria alemã, e os livros descrevem então um pincel sobre uma espada, uma junção da música, da arte com a guerra. E aí, desse casamento, surgiram 11 filhos. Quase todos haviam desencarnado quando Hahnemann desencarnou. Foi uma vida de muito sofrimento, de muita tristeza, de muita batalha, como os mensageiros sempre trazem, sempre é assim. E aí, Hahnemann, desde pequenino, no primeiro ano de vida, tudo evoluía de maneira natural, naquela casa simples, né? Mas quando ele completou 1 ano, explodiu a guerra dos 7 anos, né? A imperatriz Maria Teresa, do Império Austro-Húngaro, ela, não satisfeita após a guerra da sucessão, ela então invade a Alemanha e Meissen é atingida, porque ela havia perdido um território na Primeira Guerra chamado Silésia. Essa invasão da guerra foi devastadora. As fábricas, as manufaturas, tudo destruído, tudo incendiado. E Christian Gottfried, com todos aqueles filhos, se viu desesperado, porque o seu meio de subsistência não existia mais, as fábricas de porcelana foram destruídas. Ele então se volta para o comércio, para tentar, com pequenos vencimentos, manter a subsistência da sua família. Bom, mais ou menos quando Hahnemann completa 6 anos de idade, ocorre o primeiro dos muitos lutos que iriam ornamentar a sua passagem na Terra. O seu irmão Karl, que era o primogênito, morre subitamente. E Hahnemann, então, com 6 anos, o irmão tinha 8, ele é elevado à condição de primogênito, com todos os direitos e deveres, agora, como filho primogênito da família. Eram 3 homens e 2 meninas. O menino Hahnemann, desde a sua infância, amava os livros, né? E ele era visto, às vezes, de madrugada, à luz de vela, lendo os livros. Na escola havia um professor chamado professor Miller, que se admirava daquela criança brilhante nos estudos e que não largava os livros. E ele, ainda pequenino, faz uma severa crítica aos modelos pedagógicos da época que só permitiam aos alunos estudarem nos livros que lhe eram destinados. E Hahnemann faz uma crítica àquilo e é severamente punido. E o professor Miller, que adorava aquela criança na época, se aproxima e diz: meu filho, por que essa crítica? E ele, com as lágrimas nos olhos, defende que não deveria ser cerceado de entrar na biblioteca, de aprender e ler outros livros. Isso não poderia acontecer. O professor Miller, então, comovido, fala: meu filho, você tem razão, tu serás um grande mestre. Falou isso para ele. E a partir daquele momento, ele o amparou como um filho. E aí ele abriu a sua biblioteca particular e permitiu a ele que lesse o que quisesse.
Então, enquanto os outros eram cerceados, Hahnemann cresceu lendo os livros que ele queria na biblioteca do professor Miller. Bom, ele vai ficando um rapazinho e aos 14 anos, mais ou menos, ele se torna já um repetidor de grego e latim. E aí o professor Miller vai para um colégio particular, e aí, agora já reitor Miller, e Hahnemann se torna um substituto do próprio professor Miller, dando aula para os seus colegas de mesma idade de grego e latim. Olha que interessante, aos 18 anos, o desejo de ser médico aflorou, ele entra brilhantemente na faculdade de Leipzig e entra aos 20 anos. E aí uma profunda decepção. A medicina da época, muito cruenta, muito agressiva, era muito nas faculdades, muito teórica e quase nada prática. E ele começa a procurar faculdades, ensino de faculdades, e não encontra. Ele fala para o pai: meu pai, eu preciso ir para Viena, a terra de Mozart. Lá tem uma faculdade de medicina, mas já Maria Teresa que nos invadiu. Não, eu quero fazer medicina lá. Medicina lá é prática, eu preciso ir. E Christian Gottfried, mesmo um pouco triste, deu as poucas moedas que tinha, e lá vai Hahnemann na sua primeira aventura com poucas moedas para Viena. Amadeus Mozart nasceu em 1756, era contemporâneo dele. Hahnemann ouviu várias das suas sinfonias, se inspirou em várias sinfonias para construir a sua obra. Hahnemann tocava flauta, sua esposa tocava piano, já em momento de lazer. Logo, as moedas acabam e ele continua sendo brilhante na universidade lá de Viena, mas não tinha nem como comer. Então, ele ficou muito magro, esquálido. E aí, os próprios funcionários serviçais do hospital é que, com pena dele, ofereciam uma refeição. Ele escolhia ou um café, ou um almoço, ou um jantar. E aí o professor Quarin, que o recebeu, que era o chefe lá, uma carta, né, do doutor Miller, perguntou: mas por que estás assim? Ele então descreveu: não estou conseguindo me alimentar. O doutor Quarin então conseguiu, junto a um barão, Samuel von Bruckenthal, havia uma biblioteca desordenada. Imagina, João, que presente. E aí, porque eu preciso de uma pessoa para organizar a minha biblioteca, e pago bem, Aí aqui foi uma festa para Hahnemann, e ele se deliciava na biblioteca, organizou toda a biblioteca, e é claro, ali ele leu inglês, francês, italiano, enfim, tudo aquilo que ele já trazia no espírito como Paracelso. Porque Paracelso teve uma vida muito triste, expulso de lugar em lugar, incompreendido. Ele percorreu quase a Europa toda, o Oriente, e Paracelso, em cada lugar que ia, aprendia os costumes e a língua da época, virou um poliglota. Quando ele renasce como Hahnemann, está explicada a incrível capacidade para as línguas, né? E aí, Samuel Hahnemann se forma médico, e aí, perto de se formar, ele então deseja ardentemente colar o diploma na Alemanha. Já está com 24 anos. Nossa máquina do tempo está correndo, a gente não dormia aí. Aí ele vai para a Alemanha e se forma na faculdade de Erlangen. Olha que interessante. Samuel Hahnemann, 24 anos, médico. Ele não é apenas médico. Ele simplesmente conhece toda a história da medicina. Ele é químico, bioquímico, ele conhece mineralogia, tendo até se comunicado, tem cartas com José Bonifácio de Andrade, o nosso patrono, que evidentemente não tinha muito interesse medicamentoso nos minerais, era um interesse mercantilista, claro, né? E aí, além disso, ele falava apenas 10 línguas vivas e mortas, e escrevia. Ele falava alemão, inglês, francês, italiano e espanhol, falava também o grego e o latim, o sírio-árabe e o hebraico. Apenas isso. Então esse era o médico homeopata ignorante, como seus inimigos o chamavam. Bom, Hahnemann está formado, 24 anos, com todo esse cabedal de conhecimento, e ele precisa de um emprego. E ele descobriu uma farmácia, chamada Farmácia do Mouro, que havia um grande escravo segurando um guarda-sol. E ele se aproxima e fala com o farmacêutico chamado Hassel, precisando do emprego. E aí ele vê a enteada de Hassel, uma menina de 17 anos, linda, e é um amor à primeira vista. Surge o amor. E aí, Hahnemann, então, 3 anos depois,
se casa com Joana Henrietta Leopoldina Hassel, que era enteada do dono da farmácia, já que seu pai havia falecido e ele a acolheu como enteada. Foi um casamento muito feliz. Henrietta foi uma mulher maravilhosa, ele deu 11 filhos, né? Uma que faleceu no nascimento e 10 que foram desencarnando com o passar dos anos por várias situações. A vida de Hahnemann, médico, conceituado, alopata, ele então permanece dos 25, mais ou menos, até mais ou menos 34 anos, quase 10 anos, 9 anos, como médico alopata, com imensa tristeza, desalento, uma medicina cruenta na época em que usava sanguessugas, sangria. Você tem uma pneumonia? Faz uma sangria, você vai expelir a sua pneumonia. Você está com dor de cabeça? Faz uma sangria, porque isso é maravilhoso, o sangue vai tirar a dor de cabeça. É incrível, né? E matava mais que salvava. Purgantes, laxativos, era uma medicina muito violenta, intoxicação por arsênica, por mercúrio. Hahnemann ficava desesperado, perdeu vários amigos, perdeu filhos, parentes, e chegou a um ponto tal que depois desses 9 anos, né, ele viveu em Gomé, ele então, depois de voltar, ele tinha 34 anos, olha só, a máquina do tempo está correndo. E ele, ao voltar do sepultamento do velório do melhor amigo que ele não conseguiu curar, ele vem totalmente já desalentado. E ele chega no consultório e coloca um aviso: eu não sou mais médico. E ele encerra a sua atividade profissional naquele dia com lágrimas. E ele deixa escrito assim: eu não posso compreender como eu retirava os remédios que me ensinaram e os meus pacientes melhoravam. Como é possível isso? E depois ele falou: eu não posso, não sei, I not understand, eu não compreendo, eu não posso ser carrasco dos meus próprios irmãos. E Hahnemann abandona a medicina completamente desalentado, triste. E aí ele aluga, não tinha quase dinheiro nenhum, nem emprego, ele aluga então um pequeno quarto onde Henrietta, coitada, ainda já grávida, com 5 filhos, ficava deitada numa cama rústica e um simples lençol dividia aquele quarto, uma mesinha onde Hahnemann passava noite sim, noite não, vivendo de tradução de obras literárias. Traduzia obras para o espanhol, para o alemão, para o inglês, ele traduzia as obras, né? E ganhando poucos vencimentos, até que a sua mãe desencarna, para a tristeza imensa dele, e aí surge o ano de 1790, ele com 35 anos, e aí ocorre algo espetacular na vida de Hahnemann e na vida da nossa medicina. Ele traduzindo uma obra de William Cullen, que era o maior médico escocês na época, sobre a malária. A malária, ele havia tido malária lá na Pensilvânia, e ele sabia o que era malária, os sintomas da malária. Aí que vem a lei dos semelhantes, vocês vão entender. Ele lendo, e o William Cullen descreve que a Cinchona quina officinalis, ainda hoje utilizada, era o remédio da época para curar a malária, e curava mesmo. E dizia que aquilo se devia a um fortalecimento do estômago dos pacientes. Hahnemann lê aquilo e fala: não é possível, isso aqui tem alguma coisa errada. E aí uma mão invisível, como ele descreve, uma mão irrefreável, faz com que ele pegue 4 gramas da quina e coloque na boca, que o levaria à intoxicação e ao desencarne. Nada aconteceu, ao contrário. Ele botou aqueles grãos de quina officinalis, Cinchona officinalis, que curavam a malária, e ele começa a ter todos os sintomas da malária, gente. Febre, extremidades frias, sudorese intensa, os tremores. Ele fala: mas eu não fui mordido por mosquito nenhum, como eu posso estar assim nessa situação? E aí, após 4 horas, ele repete o mesmo movimento e fica dias assim, se auto-experimentando. Ele fala: mas como é que a quina me promoveu isso? Compreenderam? Os sintomas da quina. Será? Então é por isso que trata da malária, porque eu pego o meu paciente que o mosquito mordeu, com os sintomas de malária, eu dou a quina e curo ele. O semelhante cura o quê? O semelhante. O medicamento que Hahnemann usou no corpo dele se transformava em remédio quando curava o paciente. Compreenderam? Isso é o pensamento da lei dos semelhantes. E aí Hahnemann, então,
Agora eu posso ser médico, aí se enche de alegria, de felicidade, e fala, agora sim, agora eu vou ser médico. E agora Hahnemann abandona totalmente a prática médica alopática e a vida dele a partir daí são 50 anos dedicados. Ele morreu com 88 anos, estava com 35, ele dedicou 50 anos da sua vida para construir a homeopatia. E aí ele vai fazer Belladonna, Passoffo, Hell, Briônia, Rustó. Ele vai fazer uma autoexperimentação do reino vegetal, que corresponde a 80% dos remédios homeopáticos, do reino mineral, 10%, e do reino animal. Não é só vegetal homeopatia, porque a energia eletromagnética está presente em todos os três. Você não tem mineral, ectoplasma, fitoectoplasma, isoectoplasma, então, ectoplasma tem tudo. E aí ele então consegue despertar essa energia eletromagnética e depois de um tempo, em torno assim, mais ou menos de quase 14 anos, ele percebeu que os seus pacientes que recebiam os medicamentos levados a cavalo, porque moravam longe, eles melhoravam de maneira extraordinária, muito mais rápido do que os demais. Ele ficou a pensar, como isso é possível? Mais uma vez a intuição de Hahnemann, os amigos dele, falaram, olha, isso é a sucção, o cavalo trota. Ele, será que eu fizer o movimento do próprio cavalo, vou ter um resultado? Será que é isso? Ele começa então a succionar. Você tem a planta, você tem a solução, e quando a gente agita, que é o que a farmácia homeopática faz hoje em dia, não com a mão, há equipamentos para fazer, então desperta essa energia que está latente, eletromagnética. Há toda uma explicação da física quântica para isso, mas não vou ficar falando de física quântica aqui.